Oi, gente, boa noite. Boa noite refrescante, que a gente está aqui hoje, está mais gostoso, né? Não está tão quente, a gente está junto aqui. Vamos então fazer o que a gente veio fazer, né? Vamos aí fechando nossos olhos, nos preparando para esse momento de serenar o coração, serenar os pensamentos. Vamos nos preparando para chegar aqui, deixar todos os nossos problemas do lado de fora. Essa casa já foi preparada antes de nós chegarmos. Nós já tivemos aí, a hora que entramos por aqui, já todo o benefício do plano espiritual sobre nós. Vamos deixando o nosso corpo mais relaxado. Respira profundamente. Deixa o corpo se acomodar. A mente se tranquilizar, para que a gente possa receber tudo aquilo que viemos buscar e que precisamos, na verdade, ouvir. Vamos iniciar, então, nossa prece de abertura, agradecendo pela possibilidade de aqui termos chegado, agradecemos pela possibilidade da nossa vida, agradecemos pelo alimento à nossa mesa, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelos nossos lares, por nossos familiares, agradecendo a esse plano espiritual que nos acolhe, agradecendo a cada um que conosco faz com que possamos crescer, possamos efetivamente fazer dessa nossa trajetória por aqui algo de produtivo, de realizador, de saudável. E possamos assim estar preparados para que ao ouvir a palestra ela possa estar direcionada aos nossos melhores pensamentos, às nossas melhores reflexões, que o nosso palestrante seja iluminado para essa noite, que ele possa falar tudo aquilo que precisamos ouvir, que possamos ser gratos por tudo aquilo que estamos passando nesse momento e sejamos agradecidos por esse plano espiritual que nos acolhe, pela casa que nos acolhe, e que possamos ser agradecidos a nós pela coragem de a cada dia levantar e fazer o nosso melhor. Que em nome do Mestre Jesus, do plano espiritual, de Deus, que possamos fazer o nosso melhor nessa noite, ouvindo, aprendendo e depois vibrando para aqueles que tanto necessitam. E que assim, com o coração em paz, com a mente mais tranquila, com o corpo mais sereno, que possamos estar preparados para receber as bênçãos dessa noite. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. André. Nosso palestrante agora. Professor, dá aula pra gente agora. Boa noite. Estão animados? Sim. Muito bom. Animação é sempre bom. O tema hoje, gente, não é um tema fácil de falar e é também difícil de ouvir. Porque a gente vai falar sobre suicídio. Não é legal de falar, né? Não é legal de ouvir. Mas a gente vai tentar conversar sobre ele de uma maneira um pouco mais leve. Mas principalmente, né, a gente vai entender um pouco como a gente pode ajudar, o que acontece, quais são, né, como a gente pode, conhecendo a doutrina espírita, né, entender o problema do suicídio. Tenho certeza que todos conhecem um caso de suicídio perto da gente. Se não conhece, ouviu falar, sabe de alguém que teve, né? Então, o suicídio é uma doença, e não se enganem, é uma doença muito próxima, silenciosa, que bate na gente e a gente não percebe.
né? Ela está muito próxima da depressão, que também é silenciosa, que também bate na gente e quase ninguém percebe, né? Então, quando a gente está falando desse tema que é dolorido, né, que é difícil de ouvir, conheço pessoas que não gostam nem de conversar desse assunto, né? A primeira coisa que a gente tem de entender é que não são pessoas fracas que passam por isso. Não são pessoas que não são inteligentes que não passam por isso. Puxa, ele está tão inteligente e está pensando nisso. Ele é tão inteligente e está sofrendo tanto. Não é isso, gente. Né? Existe um pesquisador que virou filósofo que passou pelo Holocausto. Então, ele é um judeu que estava lá nos campos de concentração. E lá ele percebeu que muitas pessoas não se suicidavam. Porque na cabeça dele aquilo era o mais lógico de se fazer. Lá naquele campo de concentração, desistir de tudo e acabar com aquele sofrimento. E ele começou a perceber um padrão nas pessoas que não se suicidavam. E eu vou ler aqui para vocês para ser bem justo. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Opa, vamos pensar junto aqui comigo? Quem tem um porquê, ou seja, né, tem alguma coisa para viver, por que viver, né? Um amor, um objetivo, né? Enfrenta qualquer como, enfrenta qualquer coisa. Então, a nossa possibilidade de ajudar e de nos ajudarmos também no suicídio está mais relacionado a gente começar a pôr o nosso coração e a nossa mente no lugar certo do que qualquer outra coisa. Então, se a gente pensa e para de achar que é de coisa de gente fraca, de cabeça fraca, coisa desse tipo, que é muito comum ainda, e a gente começa a perceber, opa, aqui tem um problema de objetivo de vida, né? Tem um problema, né? Tem um problema do... Puxa, eu estou querendo achar a palavra que eu não estou achando. Ainda. Que tem propósito na vida, a gente vai ter menos dor de cabeça com isso. A gente vai ter menos tendência a isso. Então, a gente tem, na primeira fase de autoproteção contra o suicídio, né? A busca por um propósito. E eu vou fazer uma pergunta que quem quiser levantar a mão para responder, levanta, fique à vontade, tá? Se aqui tiverem vergonha, eu não vou cobrar. Vocês já sabem qual é o propósito de vida de vocês? Vocês têm aquela coisa que acorda de manhã e fala assim, puxa, vou fazer de novo isso porque eu gosto e porque é o meu propósito de vida? Então, ao ter isso, você já está criando uma vacina para essa situação mental. A segunda coisa que a gente precisa cuidar também, no caso da nossa proteção, eu estou falando da nossa ainda, né? Tipo, a gente vai falar da dos outros. A gente tem de começar a cuidar do nosso corpo. Sócrates, lá nos tempos da Grécia Antiga, ele falava assim, corpo são, mente sã. Quando a gente tem um corpo são, a mente fica melhor, ela funciona melhor e ela começa a nos pregar menos peças, nos jogando menos para baixo, nos fazendo olhar menos para as coisas erradas da vida, focando mais no que é bom, diminuindo a nossa ansiedade. Então, a primeira coisa que a gente tem de cuidar é o propósito. A segunda, do nosso corpo. E aí a gente criou uma boa vacina. Ah, essa vacina é perfeita? Não, não é perfeita. Mas ela é um bom caminho. Então, quando a gente estiver nos nossos momentos mais difíceis, a gente vai lembrar do nosso propósito, que nos permite e nos faz viver. Da mesma maneira que aquelas pessoas que estavam sofrendo lá nos campos de concentração nazistas,
elas tinham o amor como maior propósito, rever a família, proteger a família. E isso os manteve vivos. Percebem como isso é profundo? E é simples, no final das contas. É uma regra de sobrevivência muito simples. Mas vocês não são só as pessoas comuns que já com isso deveriam ficar bem. Vocês são espíritas. Todos vocês aqui já são espíritas. E o que acontece com o espírito? Ele tem um pouco mais de conhecimento. Ele sabe, por exemplo, que o suicídio causa sofrimentos posteriores. Que a vida não acaba, que a vida continua e que aquela dor só aumenta. Por que interrompeu o sofrimento aqui? Além de tudo, então, o suicídio para um espírita que tem esse conhecimento todo é um ato de pura perca de fé. Ele desistiu de tudo, que ele perdeu tanto a fé na imortalidade da alma. Porque, cá entre nós, né? Se você está pensando nisso e você acredita na imortalidade da alma, você sabe que você vai continuar sofrendo do outro lado. Né? Então não adianta. Existem algumas pessoas que falam assim, não, mas existem vários tipos de suicídio. Existe o suicídio por vergonha. Lá na Terra do Sol Nascente, no Japão, tem muito disso. Um corrupto se suicida lá, quando ele é pego em flagrante. Isso nada mais é do que puro orgulho. Então, ok, se tivesse propósito, se cuidasse da mente, não fizesse besteira, estava protegido. Então a vacina continua funcionando. Tem aquele suicídio que é para aliviar o sofrimento da família. Dizem, né? Que é aquela pessoa que está causando algum problema, que está sofrendo demais, tal, e aí ela comete suicídio para aliviar a família. Nós, como espíritas, sabemos que não alivia nada. Aquela família tinha necessidade de passar por aquilo. E aí você, ou a pessoa que fez isso, interrompe, gera karma para você, gera karma para a família. Só coisas atrapalhadas. Então, gente, quando a gente está falando dessa temática, né, e é uma temática que acontece muito mais do que a gente imagina, é muito mais dolorida do que a gente imagina, está muito conectada com a depressão, muito conectada com a ansiedade, né? A gente está falando de saúde mental, a gente está falando, né, de busca de propósito. Então, aqui eu queria que vocês parassem uns segundinhos aqui e refletissem sobre o propósito de vida de vocês. Ele está mantendo vocês alinhados com Deus? Ou seu propósito é só ganhar dinheiro? Manter a aposentadoria, chegar e se aposentar? Se for isso, não é um propósito que vai te manter vivo e saudável. O propósito vai além disso. O propósito aquece o coração. Propósito, num dia de chuva, faz você sair de casa para ajudar alguém, para cumprir o seu propósito. Propósito é aquela coisa que motiva a gente, né, nos dias mais difíceis da nossa vida. Jesus tinha um propósito na Terra, que era nos ensinar. Então ele passou aqui, como a gente está vendo, né, chegando perto da paz, passou pelo Calvário para nos ajudar. Ele não pensou em se suicidar no Calvário, que o propósito dele o manteve de pé, conectado com Deus. E é isso, gente, que esse tema me faz refletir. Se o meu propósito está tão bom assim para me salvar das minhas piores situações. Isso é o que eu refleti durante hoje, né? E eu queria continuar essa reflexão perguntando para vocês, e quem está perto de vocês? Como que a gente ajuda quem está perto de nós e está passando por esses momentos? Tem muito jeito de ajudar a gente. Mas o principal motivo, o principal jeito de a gente ajudar quem está do lado da gente é com um negócio chamado escutativa. Vocês sabem o que é escutativa? Escutativa é aquele negócio de você perceber, de você ouvir não só o que a pessoa fala, mas o significado do que ela está falando, do que ela está sentindo, do que ela está conversando, né? As mulheres são muito boas para isso. Os homens são meio tapados, mas deviam se importar mais.
né? Porque eles querem que as coisas se resolvam, a gente quer que as coisas se resolvam sozinhas, né? E que vai dar tempo e vai dar tudo certo. Mulher não, mulher quer assim, hein? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Não é assim? Então, gente, quando a gente está falando de escuta ativa, a gente está falando de um pouco de sair da nossa zona de conforto pelos nossos amigos, pela nossa família, pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelo nosso tio. Pôr numa cadeirinha em silêncio e falar assim, o que está acontecendo? Por que você está diferente? Olha, você está diferente porque você gostava de jogar bola, você parou de jogar bola. Você está diferente porque você ia no centro espírita, parou de ir. Você está diferente porque você não ri mais das suas piadas que nem você ria. O que mudou? E principalmente, como eu te ajudo? Como eu posso estar do seu lado para a gente voltar a ser o que era? Para você ter ânimo de novo. E isso não é uma conversa que funciona num dia, gente. Essa é uma conversa que demora semanas, meses, talvez anos para funcionar. Mas estando disponível, estando próximo, né? Vocês nunca vão ter aquela sensação que várias pessoas já tiveram. Puxa, era bastava ele me ligar que eu ia. Mas ele fez isso antes de me ligar. Já pensou? Que sensação horrível. Tem uma história que fala sobre um homem cheio de amigos que se viam toda semana e que mesmo assim tentou o suicídio. Os amigos, indignados, todos, foram no hospital dar uma bronca nele. Como assim? A gente joga bola toda semana, a gente se fala todo dia, temos um grupo do WhatsApp que a gente brinca de tudo todo dia. Você não para de soltar piada lá? Por que você não falou nada? Porque eu não queria incomodar. Quantos de nós não somos assim? Mas pensa, esses amigos ainda encontraram um jeito. Eles falaram assim, mas você não incomoda? Isso é sério. A gente para tudo. Não, mas eu não achei. Aí, aquela desculpa de quem, né? Tá, vamos pensar num jeito. Então, toda vez que alguém ligar para outro e falar assim, quero tomar um café, ninguém pode negar esse café. E a partir disso, eles construíram um código de conduta que é, quando alguém está com problema, vai tomar café junto. Então, gente, que vocês sejam a possibilidade de café dos seus amigos. Que vocês sejam capazes de tocar o coração dos seus amigos, tornando-se disponíveis para essa ajuda emocional, para levá-lo para algum lugar que precisa de socorrer, né? Porque hoje em dia, com todo mundo conectado, todo mundo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, né? A gente se sente sozinho em casa, a gente está solitário. Às vezes a casa está cheia e está todo mundo sozinho, não é? Então, como prevenção, aprendam a escutar ativamente os seus amigos. Aprendam a ter o propósito de que se você já teve esse conhecimento aqui agora, não é sem motivo. Os espíritos te trouxeram aqui hoje e vem trazendo numa casa espírita, você vem aqui, vem tomar o seu passe, a sua cromoterapia, vem fazer o seu tratamento, mas isso é secundário. O que está acontecendo de verdade é a gente aprendendo cada dia mais, conhecendo mais e chegando num ponto, gente, onde a gente tem que ser a presença de Jesus fora daqui. O nosso coração tem de expor as atitudes de Jesus onde a gente passa. E eu tenho certeza que Jesus ouviria um necessitado qualquer vez, não ouviria? Mas nós, hoje em dia, temos vergonha de nos oferecer ajuda. Temos vergonha de pedir. Então, o que eu peço? O que eu falo para vocês? Aprendam a escutar os seus amigos. Aprendam a escutar a sua família. E entendam que essa dor,
que pode começar com ansiedade, pode passar para depressão, né? Não é só chatice. Não é só uma pessoa de mente fraca, porque isso não é verdade. Na verdade, a razão de tudo isso é falta de propósito. É o propósito no lugar errado. Quando o nosso propósito está no lugar errado, começa a destrambelhar tudo. Eu tenho de cuidar da minha família. Tenho de cuidar da minha filha, do meu neto, da minha neta. Isso é só parte das suas obrigações. A nossa maior obrigação é evoluir como espírito, é ajudar o próximo, fazer a caridade. Coisas que a gente ouve aqui todo dia. E a principal caridade que a gente pode fazer em torno de nós é a escutativa. É no trabalho, é no centro, é no crochê, é no pilates, é na reunião da escolinha. A gente não sabe onde a gente vai ser um instrumento de luz. E às vezes a gente nem sabe que vai ajudar. Percebe? A gente só tem que fazer o nosso papel. Se vai dar certo, se não vai dar certo, não nos cabe decidir isso. A gente não vai desistir. Então a melhor prevenção é propósito. E onde a gente acha propósito? A gente segue o exemplo de Jesus. É o que a gente sabe fazer. Qual que era o propósito dele? Ajudar a todos, né? E a gente vai procurar isso. A gente pode ir num hospital, a gente pode ir num centro, a gente pode trabalhar com criança, a gente pode trabalhar com adulto, a gente pode fazer um monte de coisa, né? O que a gente precisa fazer é caridade, é trabalhar, mover aquele nosso coração em prol dos outros, para que o nosso coração não vire uma água parada. Ou o coração de vocês está uma água parada? O que acontece com a água parada? Não ouvi. Oi? Não, a água parada apodrece. Fica verde. Né? É isso que acontece com o amor parado. Apodrece, empedrece. Empedrece nem existe a palavra. Mas é isso que acontece. Então, gente, quando a gente está falando de coração, de amor e de suicídio, a gente está falando de cuidar dos sinais. Não adianta se preocupar depois que aconteceu. Depois que aconteceu, o sofrimento é muito maior. O sofrimento vai demorar séculos para ser resolvido. Porque primeiro ele vai passar por um período de ajustamento até completar o tempo que ele deveria viver. Então, um suicídio de 30 anos, que vai morrer lá por perto, deveria morrer aos 80, vai passar por 50 anos de sofrimento intenso. Sofrimento de todas as dores da morte por 50 anos. É isso que está nos nossos livros, na nossa doutrina. Quem quiser ler sobre... Tem um livro muito bom da Ivone Pereira, no Vale dos Suicidas, que destaca isso. André Luiz fala disso. Então, o Livro dos Espíritos comenta sobre esse sofrimento intenso, mas no mínimo é o período da vida que deveria ter de sofrimento. Puxa, passou. E aí, o que acontece? Aí fica fácil. Aí ele só tem de nascer de novo e passar pelo mesmo sofrimento, mais os requisitos do que ele fez no corpo dele. Então, se ele der um tiro, ele vai nascer com algum problema. Entendem como é complexo? Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar na prevenção. Não é aquela coisa que dá para parar de conversar e falar assim, puxa, isso não é um problema meu, que eu nunca vou entrar nessa. Não, gente. Se a gente entra, começa a perder de foco o nosso propósito, né? Começa a não cuidar do corpo, a gente começa a desenvolver ansiedade. Ansiedade é o primeiro caminho para a depressão. Da depressão, a gente já começa a encaminhar, sem cuidado, para coisas mais terríveis. Então, o convite de hoje, o alerta de hoje, é por isso que eu comecei, né? Um tema difícil de falar, difícil de ouvir.
que incomoda, que tira a gente um pouquinho daquela zona de conforto. Quando a gente está falando só da gente, a gente fica com aquele pseudo capacidade de fazer. Eu nunca vou ter isso. Nunca vou ter isso. E eu posso confirmar para vocês. Eu falei isso até uns 44, 45 anos. Aí eu tive depressão. E aí a depressão não passava. Aí eu olhava para a janela assim, ficava olhando para baixo e falava assim, nossa, ia resolver tanta coisa. Ué, era o que eu pensava. Resolvia. Graças a Deus eu tive noção que não resolvia. Né? E tive muita gente que me ajudou, muita gente que fez escutativa, que me ouviu. Então, quando eu vejo esse tema, eu fico falando assim, primeiro, não cometam o erro de achar que nunca vai acontecer com vocês. Porque pode acontecer. Não é que não vai acontecer, não é que todo mundo vai passar por isso. Não, não é todo mundo que vai passar por isso. Mas pode acontecer. Mas se acontecer, tenham as ferramentas para te ajudar. Tenham a família próxima, tenham gente que vocês tenham habilidade para conversar. Né? Eu tive ferramenta para falar. Eu tive ferramenta para falar, não estou bem, estou com umas ideias idiotas. Né? Preciso de ajuda. Percebe? Eu tive ferramenta. Fui educado para ter ferramentas. Eduquem os filhos, eduquem os netos para terem ferramentas. Para saber que saúde mental é importante de se cuidar. Mas mais importante do que educar, escutem. Escutem os pequenos sinais do dia a dia. Isso vai evitar muito sofrimento para a sua família, para os seus amados, para os seus queridos, para os seus amigos. Quando a gente está olhando de longe, está tudo normal. Quando você olha de perto, começam algumas coisas a mudar. Não toma tanto banho como tomava antes. Não escolhe o lugar para ir comer como escolhia antes. Começa a ficar apático. Começa a fingir que está tudo bem. Mas quando todo mundo vai embora, você percebe que está quietão. Tem sinais, gente. E esses sinais são importantes de perceber. Mas o que isso significa? Que a gente está tendo a oportunidade de ajudar alguém. Né? Aí, vocês vão falar, e o que a gente faz mais além disso? Vocês já sabem tudo que a gente tem que fazer mais disso. Evangelho no lar, né? Toda semana. Orar em casa toda semana, né? Ter uma religião ativamente. Tudo isso vai facilitar a gente cuidar dessas coisas. Né? Mas temos de ter a noção. Temos de saber que isso pode acontecer com qualquer um. Não importa a idade, não importa o sucesso profissional, não importa se parece que está tudo bem. Vocês procurarem, vocês vão encontrar histórias de suicídio de todos os tipos. E todas têm em comum alguma coisa como falta de propósito, falta de ter o porquê para aguentar qualquer como esse nosso amigo disse. E com isso, meus amigos, e com muito amor, eu vou ler para vocês uma historinha, né, do nosso amigo Emmanuel, que é só para a gente encerrar com uma palavrinha de quem sabe mais do que a gente, né? Toda vez que ele fala assim, que é para a gente, pense o seguinte, pode ser para a gente, para o vizinho, para o amigo e para o tio, tá bom? Quando a ideia de suicídio... antes de contar isso, eu vou contar uma historinha. Minha mãe, que é espírita desde muito nova, percebeu que um amigo dela estava com isso. Com essas tendências meio falando, minha vida está uma droga, eu não quero mais viver, né? Aqueles sinais clássicos. Ela fez esse meu amigo virar um prestador de serviço para ela. Todo santo dia, ela inventava uma necessidade. E ele não conseguia dizer não para minha mãe. Então esse amigo vinha
trocar a lâmpada que não estava queimada, entre aspas, de casa, arrumar disjuntor. Depois ele começou a arrumar o centro. Ele passou uns 7 meses fazendo essas coisas. E aí, um dia, eu já tinha aqui uns 14 anos, talvez, eu cheguei, mãe do céu, ele não sai daqui, ele só faz essas coisas, né? E ele já está fazendo coisa que não precisa fazer, né? Aí ele, não, precisa sim. Não a gente que precisa, ele que precisa fazer. Eu só fui entender isso pelo menos uns 15 anos depois, quando ele me contou o que estava acontecendo na vida. Então, às vezes, as táticas, né, que a gente precisa fazer dão um porquê para que a pessoa suporte o como. Não esqueçam disso, que isso vai ser muito útil. Quando a ideia do suicídio, porventura, te assome a cabeça, reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Em seguida, ora pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Pensou uma coisa que você está percebendo que está indo para o caminho errado? Ora, faz uma prece, pede ajuda. É simples. Jesus, me tira dessa que eu estou indo para o caminho errado. Medida no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Ainda que não lhe conheças, de todo afeto que te consagra, embora a impossibilidade de te reconheces, para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderes quantas lesões de ordem mental lhes causaria a tua violência praticada contra ti mesmo. Então aqui ele pede para considerar o mal que a gente vai causar caso a gente pense nisso, caso a gente faça isso. Se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doentes, refugia-te no trabalho possível em que te mostre útil aos que te cercam. Foi o que minha mãe fez com um amigo dela. Fez ele trabalhar. Ele não entendia porque ele estava trocando aquela lâmpada, aquele disjuntor, mas ele estava lá trabalhando. Enquanto ele estava trabalhando, ele não estava pensando. Visite um hospital, onde consigas avaliar as vantagens que dispõe em confronto com um grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Gente, ficar num hospital, para quem nunca ficou, é uma lição de humildade. E se você ficou doente, é outra lição de humildade. Porque se você depender de outras pessoas para ir no banheiro, você muda. A relatividade da vida muda. Então, vamos. Não fiquem na bolha, gente. É isso que ele está falando aqui. Saiam da bolha. Vão ajudar outras pessoas. Vão perceber o quanto que a gente é privilegiado. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca adestrar-te com esse alguém, procurando aliviar-lhe a carga de aflição. E essa mensagem aqui me toca porque ele fala assim, se você está pensando, né, em se matar, vai ser útil para alguém que você vai parar. Então essa é a grande saída. Quando a gente estiver para baixo, down, com ansiedade, vamos ser útil. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é difícil dar o primeiro passo. Eu sei que dói. Eu sei que a vontade que a gente tem é ficar na cama. Eu sei de tudo isso. Mas também sei que é a partir dos primeiros passos que a gente muda. E é por isso que é tão importante ter família. Porque às vezes o primeiro passo é carregar. O meu foi. Compareça espontaneamente aos contatos com amigos, reeducandos que se encontram internados em presídios de teu conhecimento, de maneira a prestar a esses ou aqueles um pequenino favor. Não despreze a leitura de alguma página esclarecedora, capaz de renovar-te os pensamentos. Entrega-te ao serviço do bem, ao próximo, qualquer que ele seja, e faz empenho em esquecer-te. Essa parte é legal. Faz alguma coisa e começa a praticar, parar de pensar em si mesmo. Vai lá, trabalha, esquece um pouco de você. E você verá, no final, que tudo vai passar. Então, meus amigos, que hoje a gente possa usar essa palestra, essa conversa que nós tivemos aqui para reflexão, para que possamos aprender a ser
um ouvido amigo, realmente, escutando ativamente quem está próximo da gente e a nós mesmos. Que assim seja. Muito obrigado. Boa noite. Evidentemente, eu não estou com o André, mas ele foi muito didático na elucidação sobre esse tema suicídio. Ele realmente é um tema tabu. E ele foi falando, eu escutando lá dentro, eu fui lembrando. Acho que todo mundo, no mínimo, ouviu falar de alguém, não próximo, mas de um amigo, de algum até distante, que cometeu suicídio. Eu conheci amigos que fizeram isso. E realmente a gente não pode fechar os olhos para isso. Desculpa, André, eu complementar isso, mas eu me toquei muito com a tua mensagem e me lembrei desse amigo particular. E a gente não pode fechar os olhos e não pode olhar para isso como um tabu. Sabe, eu acho que o grande, eu acho não, tinha um amigo meu que falava o seguinte: no estado que você está, você não pode achar nada, você tem que ter certeza de tudo. Então eu penso que quando a gente percebe essas alterações que o André falou em alguém, chama essa pessoa para o teu lado e conversa. Isso é caridade, isso é amor, isso é fraternidade. Não estou até aí, eu acho que o meu amigo deve estar aqui presente agora. Mas é isso. Obrigado, André. Você trouxe muita clareza para mim. E nós vamos, então, nos acomodando confortavelmente na cadeira, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, e hoje, em especial, mentalizando a figura da nossa Mãe, Maria de Nazaré, que cuida dos nossos irmãos suicidas no plano espiritual. E vamos exercitar, sim, a nossa caridade, o nosso amor, começando exatamente por esses irmãos que prematuramente interromperam a sua jornada terrena, iludidos por resolver um problema e, na verdade, criaram um novo problema. Mas a bondade, o amor e a justiça do nosso Pai vai, sem dúvida, lhes trazer outras oportunidades onde poderão se recuperar, onde poderão se reorganizar espiritualmente. Então, Mestre Jesus, com o auxílio de Nossa Mãe Santíssima, rogamos por esses nossos irmãos que prematuramente retornaram ao plano espiritual através do ato impensável do suicídio, para que eles possam se sentir amparados, para que eles possam, ao despertar, Senhor, se sentir fortificados na nova jornada que devem iniciar já no plano espiritual. E vamos então agora vibrar pelos nossos governantes em todo o planeta. Que eles possam, Senhor, despertar para as suas responsabilidades. Porque se ainda hoje existem confrontos, é porque o que fala mais alto ainda é o orgulho e a vaidade. Então que eles possam, Mestre Jesus e Deus nosso Pai, despertar para essa realidade. Porque caso persistam nesse caminho equivocado, terão que reiniciar sua jornada. E como o nosso planeta, Senhor, está num processo de regeneração, iniciando esse processo, certamente eles terão que reiniciar a sua jornada num outro local. Então rogamos nesse instante, Senhor, para que eles possam despertar para esses compromissos, para essas responsabilidades. Vibramos pelos nossos irmãos mais necessitados, aqueles que se encontram ao redento sem um amigo. Nós sabemos, Mestre Jesus, que cada espírito tem a sua história, e ela é longa, ela é milenar. E esses irmãos, que muito provavelmente estejam passando por provas ou expiações, nós rogamos, Senhor, que não sucumbam a essas provas ou expiações, que eles possam se fortificar em espírito e superá-las, para que possa, assim, dentro desta condição de sofrimento, poder evoluir e superar este momento que nós classificamos como difícil, mas tão necessário para a evolução dos seus espíritos.
Igualmente vibramos, Senhor, pelos nossos irmãozinhos menores que se encontram nos orfanatos, que eles possam, Senhor, ter a oportunidade de terem uma família, que possam conduzi-los ao caminho reto, à boa educação, à boa educação evangélica. Igualmente rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nos reinos do hospital, que eles tenham todo o amparo do plano espiritual que necessitam e de que merecem, para que possam superar essa experiência, esse momento. E pelos seus parentes, Senhor, que normalmente nesses momentos ficam angustiados, possam também receber todo o amparo e a sustentação para igualmente vibrarem, como nós aqui estamos vibrando, pela saúde, principalmente espiritual, de seus parentes. Vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos que desencarnaram, que retornaram ao plano espiritual, que eles possam, ao despertar, sentir o aconchego dos seus entes queridos que os precederam, para que possam então se sentir confortados e prosseguirem na sua jornada, porque no plano espiritual nós também continuamos evoluindo. Vibramos por todos aqueles que se encontram com os nomes, ou melhor dizendo, escritos no chat desses nossos irmãos que nos acompanham pela live, que eles possam receber igualmente, esses nossos irmãos também, todo o conforto, todo o amparo e toda a sustentação que necessitam para os desafios do dia a dia. Vibramos, Mestre Jesus, por nós mesmos, antes, porém, pelos nossos lares, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, mas especialmente pelos nossos lares. Que a tua luz, Mestre, possa ocupar cada ambiente, cada compartimento do nosso lar, nossos lares, para que possamos sentir, Senhor, a tua presença em espírito, e assim, nos momentos de possíveis desarmonias, nos harmonizarmos novamente, e assim continuarmos caminhando, sempre apoiados e sustentados, Senhor, pelo teu ensinamento. E por fim, vibramos por nós mesmos, Senhor. Rogamos que possa nos amparar através dos teus mensageiros nos nossos desafios diários, para que assim, Senhor, cumpramos com as nossas missões, com as nossas obrigações espirituais, para que na presente encarnação nós saímos vitoriosos, Senhor, com todos os compromissos que lá no plano espiritual assumimos. E que se porventura, Senhor, deixarmos de cumprir algum, que não nos deixe esquecer desse compromisso, para que nós possamos continuar superando os nossos desafios, mesmo no plano espiritual, e retornando ao corpo, continuemos a nossa jornada evolutiva sem estacionarmos em qualquer ponto do nosso caminhar. E assim, Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de podermos estar aqui, recebendo as orientações, recebendo as informações, recebendo as vibrações dos Espíritos que aqui permanecem, sempre, desde o começo da semana, preparando o nosso ambiente. E que possamos, Senhor, não nos esquecer do legado que nos deixaste, do teu ensinamento, do teu roteiro de vida. Que a tua paz, Mestre Jesus, habite em nós hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, nós temos ali na saída da sala de cronoterapia o nosso bazar, que está ali e que se reverte em valor monetário, revertido para a nossa casa, no sustento da casa, as despesas e também naquilo que for possível no amparo às famílias que nós auxiliamos com as cestas básicas. Nós temos alguns produtos de cestas básicas que são necessidades nossas, aqueles que tiverem a oportunidade e a possibilidade de nos auxiliar, nós já agradecemos. Temos o curso básico, que é uma visão geral da doutrina espírita, como é um curso online, então todos podem, evidentemente aqueles que se interessam, podem acompanhar e se aprofundar no estudo da doutrina. Temos a entrevista de orientação com o nosso irmão Claudio, toda quinta-feira. Ele está aqui para poder orientá-los e também trazer a base, para aqueles que passam pelo tratamento de cura todo último sábado do mês. E falando do tratamento de cura, nós vamos ter esse mês no dia 26, se não me engano, no último sábado. Então, aqueles que estão fazendo o tratamento permaneçam, continuem fazendo o tratamento,
né? Porque aqueles que acabam faltando por 2 vezes consecutivas têm que reiniciar o seu processo de cura. Né? Lá em cima temos uma biblioteca com vários títulos, aqueles que tiverem interesse, oportunidade, leiam. Tem lá Memórias do Suicida, que é um livro fininho, deve ter umas 800 páginas, mais ou menos, mas traz ali informações importantíssimas da Ivone Pereira a respeito disso. Só uma observaçãozinha sobre esse livro, porque no início, quem começar a ler talvez se assuste um pouquinho. Mas por quê? Porque traz exatamente esse impacto do espírito que pensa que resolveu o problema, acabou agregando mais um na sua jornada, né? A garrafa de água, aqueles que tiverem e quiserem fazer a sua garrafa de água, abra uma tampinha lá na sala de cromoterapia, para que possa ser fluidificado. Tá? E aos domingos, às 20 horas, nós temos a live do Espírito da Plano Maior, onde temos a evangelização, uma palestra, as vibrações, não deixa de ser um evangelho no ar. Tá bom? Boa cromoterapia, boa Páscoa a todos, e o importante, Páscoa, ela não é comemoração da paixão de Cristo. Páscoa é uma comemoração hebraica de muitos anos atrás, que representa a libertação dos hebreus do Egito. Mas, naquela Páscoa, naquele momento, o Cristo foi crucificado exatamente para dizer para a gente: a vida existe e continua. Então, que todos tenham uma excelente Páscoa com Jesus no coração. Deus abençoe.